Olá pessoal, eu sou o professor do coração, Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês, a aula de arquivo documental. É uma atualização, uma regravação de uma das nossas aulas do nosso curso de arquivologia. Aula fundamental, uma aula importantíssima. Não tem uma prova de arquivologia que não cobre esse assunto. O professor está regravando, atualizando por quê? Poxa, porque a gente pisou na bola aqui. Nós perdemos a parte 2 dessa aula. Como nós perdemos a segunda parte dessa aula, não conseguimos localizar, eu falei, Paulo, vamos regravar essa aula aí e aproveitar e dar uma atualizada. Atualizou? Atualizamos. O professor atualizou por quê? O que tem de novo nessa aula em relação à aula passada? Cara, aqui é o seguinte, dia 11 de novembro de 2011, foi publicada a Lei de Acesso à Informação. Essa Lei de Acesso à Informação passou a ter vigência 180 dias depois. Ou seja, em maio desse ano que essa lei foi regulamentada, entrou de todo vapor. Então trago aqui alguns conceitos, algumas qualidades na qual os arquivos documentais têm que ter. Cara, papo reto, um conceito fundamental de arquivo, e a gente vai trazer também o quê? Algumas qualidades que esse arquivo vai ter que ter, inclusive na nova legislação. Não tem jeito, vai ter que memorizar, porque isso é potencial questão de prova. Legal? Então bora. Então arquivo documental, o nome dessa aula, conceitos fundamentais de arquivologia. Não é? Isso aqui está meu e-mail pessoal, lsc.consultoria@gmail.com, e aqui está o nosso mascotezinho, professor Woody, né? Professor Woody é o nosso mascotezinho. Então primeira coisa, cara, o nome da aula é arquivo documental. Então o objetivo nosso, meu objetivo aqui nessa aula, é passar para vocês a ideia de arquivo. Arquivo na visão da arquivologia. Esse documento chamado de arquivo. Então vou trazer para vocês os conceitos fundamentais de arquivologia referentes à palavra arquivo documental. Por exemplo, a palavra arquivo. Arquivo tem origem grega, chamado de archives, sendo definida como. Opa, professor, então a origem da palavra arquivo é archives? Sim. O senhor já viu em prova de concurso? Já. Eu já vi isso na prova do CESP, eu já vi isso na prova da Fundação Carlos Chagas, da FCC, já vi isso na prova da CES Gran Rio. O cara coloca archives. Então archives é o radical da palavra arquivo. E archives é de origem grega. Origem grega. E o significado da palavra archives, segundo o dicionário grego, é definido como 2 tópicos. Primeiro, lugar onde são guardados documentos públicos e outros documentos de importância. O que vem a ser isso? É o local, hoje a gente chama o quê? De arquivo, não é isso? É o local onde se guarda os documentos. E, principalmente, registro histórico ou documento assim preservado. Então, essa é a palavra arquivo. Registro histórico ou documento assim preservado. Professor, como é que está concurso público? Cara, concurso público é bruto, cara. É bruto, é bruto. Concurso público, gente, o cara pode querer saber de você o significado da palavra archivo segundo lá a origem radical grego. Você vai procurar a questão que tem o quê? Essas respostas. Lugar onde são guardados os documentos públicos e outros documentos de importância. E registro histórico ou documento assim preservado. Então tem duplo significado, né? Tem dupla função a palavra arquivo. Professor, arquivo documental é o nome da aula. O senhor está explorando o quê? O conceito da palavra arquivo. Cara, não tem jeito. Examinador de prova faz isso. Aluno faz isso. Professor faz isso. Todo mundo faz isso. O quê? Quando você quer saber o significado de uma palavra, o que você faz? É com você mesmo que eu estou falando aí, cara. Fala aí. Isso, você procura no dicionário. E qual que é o dicionário mais famoso, mais conhecido no Brasil? Dicionário Aurélio. Professor, você está fazendo merchan aí? Não, eu estou falando a verdade, é o dicionário Aurélio.
O que diz o dicionário Aurélio sobre a palavra arquivo? Cartório, secretária, lugar ou depósito onde se guardam documentos. Móvel, assim, a isso destinado. O móvel, aquele arquivo, não é isso, onde você guarda documentos. Então, esse é o conceito da palavra arquivo, são documentos. Nós vimos primeiro o conceito da palavra arquivo, segundo o seu radical, lá da arquivologia, olha, lá da Grécia Antiga, do grego, vem de archives. Vimos o conceito da palavra arquivo na onde? No dicionário. E agora nós iremos verificar o que significa a palavra arquivo para a arquivologia. Professor, eu não estou entendendo, professor. Então a palavra arquivo pode ser utilizada em diversas situações? Claro que pode. Então você tem que estar atento na questão, no contexto, onde que está inserida a palavra arquivo. Agora, eu vou trazer aqui, ainda faltam dois conceitos importantes, pessoal. O primeiro conceito importante que falta, eu vou trazer agora um conceito, segundo um grande doutrinador da arquivologia, um grande estudioso da arquivologia. Acho que o Paulix fez assim, ó, gente. Ó. Você está me desconcentrando aqui na minha gravação, Muri? Grande estudioso da arquivologia que não é o Paulix. Então vamos ver agora ainda a visão de um grande estudioso da arquivologia. E além disso, nós vamos ver o quê? O conceito oficial de arquivo documental. Pronto. Não tem como você errar. Passei para você a visão lá da Grécia, de archives. Passei a visão para vocês do dicionário Aurélio. Passei a visão do quê? De um grande estudioso e o conceito oficial. Acabou. Não erra. Então vamos lá. Na visão do grande estudioso da arquivologia, segundo Schleber, os arquivos são documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido considerados de valor, merecimento, preservação permanente para fins de referência e de pesquisa, e que hajam sido depositados ou selecionados para depósitos no arquivo de custódia permanente. Pronto. Professor, lê de novo porque eu gosto daquela negócio de martelada, passa no concurso público quem o quê? Quem fixa conteúdo. Documentos de qualquer instituição, pública ou privada, que hajam sido considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e de pesquisa, e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito no arquivo de custódia permanente. Professor, eu não entendi ainda de custódia permanente, porque a próxima aula, a teoria das três idades, que você vai aprender os arquivos, né, a teoria das três idades, que é importantíssimo para os nossos estudos. Para fechar essa parte introdutória, aqui está o arquivo documental, o conceito oficial de arquivo documental. O arquivo documental, o nosso conceito está no artigo 2, no artigo 2º, perdão, da Lei 8.159 de 91. Cai. Essa lei teve uma alteração recentemente. Só que essa alteração não alterou essa parte da lei. A alteração foram no artigo 22, 23 e 24 da Lei 8.159. Professor, essa lei que alterou foi qual? Foi a Lei de Acesso à Informação. Que está aí já disponível, já gravei para vocês. Papo reto, cara. Você vai fazer prova de arquivologia 2012, 2013, vai despencar essa lei, a Lei 12.527, perdão, de 2001. Já gravei essa aula. Cara, essa aula você tem que assistir 3 vezes. E siga as orientações do professor que você vai gabaritar a prova de arquivologia. Mas essa lei que alterou a nossa lei, que eu falo que é a Bíblia, o marco regulatório da arquivologia, não alterou o conceito de arquivo. Ou seja, o conceito de arquivo ainda permanece o mesmo. Professor, o que mudou aqui? Mudou o seguinte, que na lei agora, que é a Lei 12.527, ela agregou novos fatores de qualidade aos documentos, que a gente vai ler no final dessa aula para vocês.
que eu estou atualizando e complementando a aula. Então, bora, vamos ler aqui. Cara, isso aqui, ó, uma questão para vocês. Cai daqui. O cara vai pôr Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo, o que mais acontece aqui sem ler? Ele está vendo aqui, ó. Entidades privadas, público e privadas, não é isso? O cara tira as privadas, só deixa o quê? A pública. São as principais questões sobre esse assunto. Vamos lá. Conceito oficial. O oficial cai, despenca. Vamos ler 2 vezes isso aqui. Cara, isso aqui você tem que fixar conteúdo. Passa em concurso público o aluno que consegue o quê? Fixar mais conteúdo. Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. Pegar uma caneta aqui, com licença. Pronto, peguei aqui, ó. Primeira observação fundamental para vocês que não querem errar questões sobre isso. Conjuntos de documentos produzidos e recebidos. Na prova, ele vai trocar essas palavras. Ele vai colocar somente produzidos. Professor, o que é um documento produzidos? Você faz o quê? Uma ata de uma reunião é um arquivo documental. É um documento o quê? Produzido. Você recebeu um documento de uma outra instituição. Você o quê? Recebeu um arquivo. Então os arquivos, os documentos são produzidos e recebidos. Gravem isso. Produzido e recebidos. Cai muito. E o aluno se deixa cair na pegadinha do concurso, cara. Não pode. 2. Por quem que são produzidos esses documentos? E por quem que recebe esses documentos? Órgãos públicos, vírgula. Instituições de caráter público são as sem fins lucrativos. E as entidades privadas. Está aqui. Pronto. Um arquivo documental, conclusão. É produzido por quem? Pelas instituições públicas, pelas instituições privadas e pelas instituições sem fins lucrativos. Está aí. O examinador vai tentar colocar na sua prova a seguinte informação: que os arquivos documentais são somente produzidos por órgãos públicos. Está errada. Está errado, gente. Os arquivos documentais são produzidos aqui e recebidos por quem? Órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas. Em decorrência do exercício de atividades específicas. Claro, de acordo com a sua natureza. Bem como pessoa física produz também arquivos documentais? Produzem, está aqui. Qualquer que seja o suporte de informações ou a natureza desses documentos. Professor bateu aqui, suporte de informações. Suporte. Vou parar, vou falar isso aqui já já. Isso aqui é importante demais, cara. Natureza do documento. O que vem a ser, professor? Você recebeu uma intimação, qual que é a natureza? Informativa, convocação, declarativa, ilustrativa, assim por diante. Pronto. Não erra mais, cara. Não erra mais. Lendo agora. Professor, tudo bem, eu quero ler, mas você rabiscou todo o quadro aqui, não dá para... Não, vou apagar esse aqui, ó. Vou apagar esse cara aqui. Isso. Apaguei esse cara aqui. E agora a gente vai ler esse sujeito aqui. Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas,
em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Pronto. Professor, possibilidade de cair na prova? Elevadíssima. Elevadíssima, elevadíssima, elevadíssima. Cara, é muito cobrado esse dispositivo. Por todas as bancas, hein? Então fique ligado. Professor, e o principal ponto? O principal ponto cobrado está relacionado com a parte do conceito que dispõe que os arquivos são documentos produzidos e recebidos, ou seja, os documentos são acumulados. Então o que é acumulados, cara? Para a prova, acumulados vai ser a mesma coisa que produzidos e recebidos. Professor, então se o cara troca a palavra produzidos mais recebidos por acumulados, está certa? Está certa a questão. Isso é dica para você não cair na pegadinha. O cara trocou produzidos e recebidos por acumulados. Está certa a questão? Está certa a questão. Ok? Agora, fixou? Está pronto para vencer suas paixões? Hã? Tá pronto, né? Então vem cá. Faz essa questão aí, meu. Mas para fazer, cara. Não olha no gabarito não, cara. Faz aí, papo sério. E aí? Certo ou errado ou não sabe? Então vamos fazer. Em regra, a inclusão de documentos em um arquivo ocorre por compra, permuta de fontes múltiplas. É sempre o que, gente? Ó, produzidos e recebidos. Ou seja, essa questão está absolutamente equivocada, errada. Professor, aonde que está aqui, ó, ocorre por compra ou permuta? Não é por compra ou permuta de fontes múltiplas. São produzidos e recebidos. Mas professor, brincou que o cara tem coragem de fazer isso, é? Brinca, brinca. Arquivo é um conjunto de documentos produzidos e recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou privada. É conservado por essas pessoas e por seus sucessores para fins de prova ou informação. Professor, a primeira parte eu não caio na sua pegadinha. Na primeira parte está correta. Sim, porque eu expliquei aqui para vocês. Olha só, primeira parte, vou colocar aqui um traçozinho. Vamos ler a questão. Arquivo é um conjunto de documentos produzidos e recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Correto. Agora, para que servem esses documentos, esse arquivo? É considerado por essas pessoas e por seus sucessores para fins de prova ou informação. Está aqui. A finalidade de guarda dos documentos são duas finalidades. Olha aí como estou ampliando nossos estudos, cara. Primeira finalidade, fins de prova ou informação. Então a questão está mais do que correta. A questão está super correta. Então a questão está corretíssima. Vamos apagar esse quadro. Pronto, apagando o quadro. Nesse sentido, para fazer já uma ajuda à memória para vocês, um resumo, o que vocês têm que saber dessa parte da aula? E para a prova, cara, ó, eu admito, e cara, eu não admito. Não, coloquei um advérbio de negação aí. Não admito o seguinte, você errar a questão de arquivologia, cara. Porque é muito fácil, cara. É palpável aquilo, o examinador não vai florear, não viaja muito. Agora, por exemplo, errar, raciocínio lógico, rapaz, você pode errar, eu aceito, porque o cara inventa cada problema lá para você armar o cara que é difícil. Português também, cara, cheio de regrazinhas. Agora, errar, não tem como. Ainda mais a aula, cara, pragmática, objetiva.
Então vamos lá, para fixar conteúdo, para martelar. O termo arquivo pode também ser usado para designar conjunto de documentos. Móvel para guarda de documentos. O que é esse móvel? É aquele lá, aquele criado mudozinho que você chama de arquivo, que você guarda documentos. Local onde o acervo documental deverá ser conservado. Aqui em Mato Grosso tem um arquivo público, é um prédio lá que guardam todas as coisas lá, né? Órgão governamental, instituição cujo objetivo seja guardar e conservar a documentação. Esse que é o arquivo daqui, o arquivo público, gente. Títulos de periódicos. Geralmente plural, devido às influências inglesas ou francesas. Isso aqui, gente, eu não entendia direito esses títulos de periódicos, né? Depois que eu viajei para a Europa lá, quando a gente fala assim, você pega uma revista semanal nossa aqui, por exemplo, Isto É, não sei o quê, não é? E lá na banca de revista, eles dão o nome dessas revistas semanais de arquivos, Paulix. Sabia? Aí ele sabe, ó. Aí, ó. Principalmente, ó, na França e, né? E no arquivo da semana, ó, já deu até um nome, ó. Pronto.